Ah, quem já Oi, chegou? Só a conexão. Esperando um pouquinho. você E a está gente... muito bonita. Ah, obrigada. Você também tá, viu? Ah, Pronto. obrigada. Tomei banho. Ah, isso aí. E como é que você tá, Andréia? Passou bem o dia? Tava ansiosa, né? Que você Passei falou pra mim. bem, estava bem ansiosa para chegar esse nosso momento da gente bater um papinho. Sim. Tá bom aí? Tá dando para escutar? Tá dando pra escutar bem, sim. Aqui tá dando bem. Só conferindo aqui como é que está as coisas. Ah, Tá tudo bem, sim. Belezinha. então, tá Vamos lá, bom. deixa eu ver. Ah, tô falando de ponta cabeça, é verdade, volta de ponta cabeça. Peraí. Nossa, eu vou virar então também. Peraí, Tá. pra gente ficar igual. Agora sim, belezinha. Agora acho que. Muito bem. Então já só, né, cumprimentando, já tá entrando bastante gente. Sim, Boa noite para vocês. Né, aqui é a Lívia, da revista Vuvuzela. E hoje a gente tem uma convidada especial para conversar com a gente sobre um tema desse mês. Então já quero cumprimentar aqui agora a Cida, que já está aqui online, o pessoal da Beraca Turismo, Misael Bonalume também. Espero que ele e, e o William também sejam as próximas lives aqui nossas, né? Os dois juntos, né? Que é a dupla sertaneja. é. Laura Moura também, bem-vinda. William, bem-vindo. Joana, bem-vinda também. Antônia. Ai, né? Tem bastante gente, né? Acho que essa live vai ter bastante pessoas assistindo e quem sabe vai ter perguntas. Ai, tomara que tenha muitas perguntas. Boa noite, então, a todo mundo, né? Meu nome é Andreia, eu tenho 30 anos, sou portadora de doença renal crônica, né? E eu vou esperar na fila por um rim. Eu já fiz 2 transplantes e tô partindo para o terceiro, né? A gente vai contar como que tudo isso aconteceu mais detalhadamente. Uhum. É isso aí. Bom, então, vamos começar oficialmente, então, né, Andréia? Já se apresentou. Nós duas somos aqui de Botucatu, né? Eu e a Andréia. A gente estudou junto na escola, na quinta Isso. série. Depois a gente É, estudou junto no ensino médio. Na faculdade também a gente estudou concomitante, mas eu estava no curso de logística e a Andrea estava no curso de radiologia. É, isso. e aí, né, a gente continuou essa amizade agora, né, por causa da revista. A gente também continua tendo contato. Já a Andrea tem uma sorveteria, né, aqui em Botucatu. Ela é a família Isso. dela. Então, a sorveteria também já esteve na revista com a gente. E agora a Andrea, pessoalmente, vai conversar sobre esse assunto que praticamente ela é especialista, né? No sentido de já ter passado por essa situação. Porque o mês de Isso. aqui no Brasil foi instituído que o dia 27 de setembro seria o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E né, a doação de órgãos é um ato tão importante, né, que pode salvar vidas. E a gente, né, tanto que foi colocado esse dia especial para refletir sobre isso. O mês de setembro também foi criada uma cor para esse mês também para falar sobre a doação de órgãos. E então a gente E- convidou a Andrea para vir aqui, né, para ela contar a experiência dela como uma pessoa que recebeu um órgão, né, para contar o quanto isso foi importante para a vida dela, ainda é, e tudo que, né, o histórico dela, como que chegou nesse ponto, para a gente saber como é esse lado da pessoa que recebeu o órgão e como isso impactou, né, na vida dela. Nós sabemos que tem alguns órgãos nós podemos doar em vida, né? E alguns somente quando a pessoa falece, né? Isso. Então, eu queria, né, ouvir, a Andrea vai contar para nós agora
um pouquinho, né, do que aconteceu com ela para ela precisar de um órgão. Você quer contar isso pra gente, André? Vou tentar resumir um pouquinho. Quando eu tinha 21 anos, eu fiquei com vários sintomas de resfriado. Então, eu fiquei com muita coriza, meio cansada. E eu não dei muita bola para esses sintomas, fui levando. Depois de um tempo, esses sintomas ficaram mais graves. E daí acrescentaram outros sintomas, né? Comecei com vômito constante, muita fraqueza. Daí procurei vários médicos, não conseguiram diagnosticar precocemente, né? Quando eu cheguei no mês de, quando chegou no mês de dezembro de 2011, eu fui para o pronto-socorro com muitos sintomas, pressão muito alta, vários sintomas de insuficiência renal, mas eu não conhecia, né? Então, para mim, eram sintomas de outras doenças, sei lá. Eu nunca imaginei que eu estava com insuficiência renal crônica, que a partir dali eu ia precisar de uma máquina para viver, eu não sabia. E naquele dia, eu encontrei um médico que eu falo que ele é um anjo, foi um anjo na minha vida, porque ele falou assim: ah, peraí, vamos ver, fazer os exames. É um exame simples de sangue, e eu descobri que eu tinha insuficiência renal crônica. No outro dia, eu já comecei a fazer hemodiálise, então eu já estava sem a função dos dois rins. E aí, como tinham doadores na minha família, pessoas que queriam doar, então, quando há pessoas na família que querem doar, são feitos vários exames para saber se a gente é compatível, tudo. Se for compatível, é muito rápido, tudo muito rápido. Então, eu fiz meu primeiro transplante com 10 meses que eu estava na hemodiálise. Então, 10 meses que eu estava esperando pelo órgão. E infelizmente esse primeiro transplante não deu certo, né? Tive uma trombose e acabei voltando para hemodiálise. Mas ainda tinha gente que queria me doar, né? E aí fizeram novos exames, até a doadora está assistindo aí, que é a Laura. Beijo. E aí eu consegui, depois de mais 8 meses, fazer esse transplante. Então, quando o doador é vivo, é super rápido o trâmite, porque é só fazer os exames, e aí deu compatível, tem uma data disponível lá no hospital, eles colocam a gente para fazer esse transplante. Nesse período, eu entrei na fila de transplante, acho que com 12 meses que eu estava na hemodiálise. E assim, foi super rápido. Acabaram me chamando por um erro. Não tiraram meu nome da fila. E acabaram me chamando depois de 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, que eu estava na hemodiálise. Então, essa fila, para quem precisa de um órgão vital, que não tem como eu, uma máquina para sobreviver, como um coração, um pâncreas, é muito longa essa fila de espera, né? E o Setembro Verde foi feito para conscientizar as pessoas, né, de que essa doação pode ser feita através de você avisar os seus familiares, né? Eles que vão tomar essa decisão, né, no fim da sua vida, por você. Acho que eu falei demais, mas é isso que eu queria falar. Não, tá certo, não tem. Porque na questão, né, do Setembro Verde, né, tem isso porque tinha uma época que até aparecia no RG nosso, né, doador de órgãos, ou não aparecia essa informação, né? Mas Isso, atualmente, realmente, é a família da pessoa, né, quando a pessoa é falecida, é a família quem vai decidir. Então, por isso que é importante, em vida, a gente já ir conversando, já ir falando. Tem algumas pessoas que já decidiram que não querem ser doadoras, né, por exemplo. Então, assim, já deixar a família ciente do que se quer ou não quer, porque isso.
né, tem alguns, dependendo da causa da morte e tudo, e tem um tempo também, né, a partir de do falecimento, para que possa ser doado o órgão, para que as pessoas que estão na fila de doação de órgãos possam receber, né? Tem que verificar a compatibilidade também, né? Então, é um processo que precisa ser rápido, mas ele leva um pequeno tempo, né? Então, quando a família já sabe dessa informação, é mais fácil, né? Para ajudar quem Sim. está na fila, né? Porque, né, o seu caso foi bastante rápido, né? O rim, você sabe, André, se o rim é um dos órgãos assim que tem mais possibilidade de transplante, assim, é mais fácil? Tem algum ranking disso? O rim, ele é, na verdade, ele é mais transplantado porque ele demora mais a se perder. Então, por exemplo, quando a pessoa morre, para poder ser doadora, tem que ser a morte encefálica que eles falam, né? Quando o cérebro morre e eles ficam mantendo o corpo através de máquinas. O rim, a partir da retirada, ele dura 48 horas. Então, ele tem 2 dias para chegar no seu novo dono, né? Digamos assim. Só que tem órgãos, que nem o coração, por exemplo, são 4 horas. O pulmão são 6 horas. Então, é super pouco. O rim é um dos mais duráveis. E os outros, acho que o mais durável antes do rim, eu acho que é o pâncreas com 12 horas. Então, olha que diferença. Né? Então, tem que ser um processo meio rápido, né? Para poder dar certo aquilo. Porque muitas vezes também não dá, né? Uhum. Tem essa questão que pode dar uma rejeição, às vezes já logo no começo ou depois de um tempo, né? Sim. Antes da próxima pergunta, queria só cumprimentar a Vera, que entrou aqui, a Vera, lá de São Paulo, a Mariana e a Maria Jaimo também, a Maria Jaimo lá do litoral. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, André, e daí uma outra coisa que eu queria perguntar para você é assim, depois do transplante, você já pôde voltar ao normal? Que nem, né, como no começo você falou que você teve vários sintomas de gripe e tudo. Esses sintomas sumiram? Você já pôde voltar a comer bem, a tomar qualquer tipo de bebida? Ou você teve que continuar com alguma dieta? Como é que foi? Assim, no meu caso, né? Quando eu saí do hospital, eu já estava podendo comer praticamente de tudo, desde que fosse feito em casa. Por exemplo, vou comer um lanche, fazer em casa. Comer uma pizza, fazer em casa. Mas depois de uns 6 meses, mais ou menos, já é tipo assim, irrestrito. A gente já pode comer na rua. Por exemplo, deu vontade de comer uma pizza lá da esquina. Podemos. Mas no começo tem que cuidar um pouco mais da forma como é feito, né? Digamos. E aí a gente toma bastante cuidado nessa parte. Mas saindo do hospital, a gente já pode comer de tudo praticamente. Nossa. Porque a questão do rim, né? O que a gente escuta do problema renal é a pedra no rim, que é o que todo mundo conhece, e daí falar porque comer muito Mais comum. sal, porque e isso tinha relação também no seu caso ou não? Não, eu não tive pedras nos rins, né? Então eu não sei como funciona esse lado das pedras nos rins. Então eu não posso opinar muito sobre isso, Sim. assim, pessoalmente, né? Mas realmente, comer muito sal, tomar muito refrigerante, comer muito açúcar também. Uma vez eu perguntei também, faz criar cálculos renais. Eu nem sabia, mas faz, sim. Poxa vida. Porque daí são coisas assim, tem algumas coisas que são preveníveis, né? E tem Sim, outras que realmente cada organismo reage de uma forma, né? Então, isso. a gente fazendo a mesma dieta, pode ser que o corpo de um reage de um jeito e do outro reage de outro jeito. Exatamente. Eu vejo muito, eu faço parte de um grupo de pessoas que faz diálise peritoneal. E eu vejo muito lá no grupo
que, por exemplo, eu como feijão todos os dias, 2 vezes Uhum. por dia, e para mim não faz diferença, não faz mal nos meus exames, meu corpo tá ok. Só que tem gente que pode comer 2 vezes por semana, porque senão faz muito mal. Então, cada um reage de uma forma. Por isso, a gente também é acompanhado por um nutricionista. O Hum. nutricionista que dita o que a gente pode comer, qual a quantidade, a gente pode comer um pouco mais, um pouco menos. Aí depende do organismo mesmo. Ah, então, além do médico que acompanhou você na cirurgia e tudo, também tem um nutricionista que acompanhou depois da cirurgia. Sim, sim, também. E, Só que e nesse teve mais caso, algum? quando eu estava transplantada, no meu caso, eu podia comer de tudo. Então, não tinha restrição. E tinha algum Só outro agora. profissional que acompanhava você também? Então, eu, como era um pouco falha, assim, nessa parte, não tinha, mas tinha à disposição um psicólogo para nos ajudar também. Então, se a gente tivesse qualquer questão emocional, tinha ali um profissional da psicologia para nos ajudar. Mas eu, graças a Deus, assim, eu acho que eu nunca precisei, não cheguei nesse ponto, assim, de Hum. precisar, né? Porque às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Para assimilar tudo aquilo que está acontecendo. Mas no meu caso foi tranquilo, assim, eu acabei aceitando bem. Ai, que bem. É importante saber que tem esses outros acompanhamentos também, né? Que não é só o médico do corpo, né? O físico que Sim, acompanha as pessoas depois disso, porque com certeza é talvez um choque grande, né? Pensar nisso, pensar que você passou por uma cirurgia, que você está recebendo o órgão de outra pessoa, assim, talvez venha um bom sentimento também de gratidão e tudo, mas a gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? E, sim, e tem que ter todo o acompanhamento também, né? Eu estou olhando aqui sim. que a Vera perguntou quais os sintomas que denunciaram que você estava com a insuficiência renal, né? Até a Andrea falou um pouquinho no começo sobre os sintomas, né? Que foi o sintoma como se fosse uma gripe, né? Isso. Mas na verdade não é padrão esse sintoma, né, Andrea? Ou ele é? Não é padrão. O sintoma padrão que as pessoas veem primeiro, segundo a minha médica, né, que eu perguntei, inchaço nas pernas. Tipo assim, o pé às vezes incha, mas se inchar muito as pernas já pode ser um indício. Náuseas pode ser um indício também, que são os que mais denunciam, náusea, vômito, o inchaço nas pernas, que não para, por exemplo, às vezes a gente anda muito, incha o pé, no outro dia tá normal, aí tudo bem. Mas se, por exemplo, for um inchaço persistente, uma náusea persistente, um vômito persistente, nunca vai embora aquilo. Aí começa a falta de ar. Aí são os sintomas assim mais que denunciam mais essa doença. Uhum. Porque é Segundo a minha algo médica, né? realmente que não é normal da rotina. Uhum. Entendi, André. Vamos ver qual a próxima pergunta aqui. Assim, depois do transplante, então, que você continuou tendo esse acompanhamento, né, com o Sim. médico, quantas vezes você tinha que ir em consultas, fazer exames, quais exames você tinha que fazer? Então, normalmente, quando a gente faz e sai do hospital, a gente fica mais ou menos um mês indo toda semana. Porque é o período que tem mais predisposição a dar rejeição, alguma coisa do tipo. E aí eles fazem exame toda semana, porque se tiver alguma coisa, eles já medicam, já tentam sanar ali a rejeição. Depois a gente começa em um tempo de um em um mês. E depois de 3 em 3 meses. É o máximo que eles dão aqui em Botucatu de espaço entre uma consulta e outra. Há algumas cidades que dão 4 meses de espaço entre uma consulta e outra. Mas aqui em Botucatu foi adotado 3 meses. Então, a cada 3 meses a gente vai.
E os exames que são feitos são laboratoriais de sangue mesmo, creatinina, ureia, para ver se o rim está funcionando normalmente. Porque ele dá um quantitativo de quanto o rim está trabalhando. Então, aí eles pedem esses exames para ver se o rim está ok, se o sangue está ok, pede hemograma também, porque o insuficiente renal crônico muitas vezes tem anemia, quase sempre tem anemia, né? Então, eles também dão uma olhada nessa parte. Daí é basicamente isso. Se tiver alguma coisa errada, eles vão direcionar outros exames, que às vezes é um ultrassom, para ver se tá passando sangue, se não tá naquele rim. Mas Uhum. assim, na consulta mesmo, o padrão é o exame de sangue. Ah, entendido. E isso é assim, então, que nem quando chega no ponto que a cada 3 meses, sempre a cada 3 meses tem o exame de sangue. Sim, sempre a cada 3 meses tem o exame de sangue, todos muito bem detalhados, né? Que eles querem saber tudo. Ah, sim. E, Andréia, nesse, assim, porque o rim, a questão que quando chegou no ponto que você precisaria receber o transplante, né? Como que é? É quando os dois rins param de funcionar, é feito o transplante, ou quando só um rim já não está funcionando, já pode receber o transplante? Qual que é o ponto que eles definem para Assim, é receber o resto? definido quando os dois rins não funcionam mais. Hum, Porque eles dizem que um rim pode funcionar muito bem sem o outro e a pessoa continuar com uma vida normal. Não precisar nem de diálise, nem de hemodiálise. Então, com um rim, ela consegue viver ainda um tempo sem esses tratamentos, né? Sem nem dialisar e nem fazer o transplante também. Então, quando acabam a função dos dois rins, aí sim eles partem para o transplante. entendido. Então, assim, com base nos exames, dá para saber se um dos rins ainda está suficiente ou não. E quando ele já não consegue mais, aí que entra na fila do transplante, então. Sim. Na verdade, é assim, ó. Quando a gente entra, vamos supor, a gente entra na diálise. E na hemodiálise é porque os dois rins já não estão funcionando. Mas eles não têm condições hoje de, por exemplo, falar assim: o direito está funcionando, mas o esquerdo não. A não ser Ah, que, por exemplo, você tenha no direito, sei lá, uma pedra muito grande. Então já está indicando que aquele não está funcionando direito. Então aí eles hum, sabem mais ou menos se está perdendo função ou não. Agora, se, no meu caso, que eu não tinha nada nos rins, não dava para saber se tinha um funcionando, se não tinha. No meu caso, não tinha mesmo. Mas, hum. tipo assim, se eles quisessem diferenciar, não tinha. Poxa vida. Mas que coisa, André. Porque daí, assim, tinha que ter um acompanhamento bem constante mesmo, então, para saber como é que estava, né? Sim. Na verdade, eu acabei. Quando eu descobri, eu acabei me descuidando, acho que por 2 anos, de fazer os exames anuais. Então, isso é muito importante. Sempre dosar uma vez por ano creatinina, dosar ureia, que são aqueles exames simples do posto mesmo, sabe? Mas eu acabei me descuidando por causa do trabalho, por causa da faculdade, estava muito corrido, e eu falava assim, depois eu faço, sabe? Eu ficava Sim. postergando e não é legal, né? Não. Isso é um bom ponto, né, para a gente se atentar, né? Quando tem alguma coisa diferente na nossa saúde, a gente tem que acompanhar, né? Tem que ir no médico, não ficar com medo de ir em médico, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que falam, eu não quero descobrir que eu tô doente, porque senão eu não sei o que eu vou fazer. Mas na verdade, atualmente, né, na época em que nós estamos, já tem tratamento para grande parte das doenças, né? Tem Praticamente tudo. alternativas, né? Então a Né? gente não pode desistir, não, tem que continuar para poder saber como é que nós estamos, né? É. Que nem agora você está novamente, né, na fila do transplante.
E, e agora você tá tendo que fazer um procedimento em casa todos os dias, né, Andréia? Para o funcionamento do seu rim. Você quer explicar um pouco como é que é a diálise, né? Explico. É assim, ó, eu faço, tem dois métodos, né, de substituição renal que não seja o transplante. Então tem a hemodiálise, que é aquele que filtra o nosso sangue na máquina, a gente vai lá no hospital 3 vezes por semana, filtra o sangue e vem embora. O que eu Uhum. faço hoje é uma máquina que o hospital mesmo cede para mim, chama diálise automática, que é assim, ó, eu monto essa diálise, a gente faz um treinamento no hospital, e eu mesma monto essa diálise em casa. Que são? São bolsas de líquido. É um líquido que remove as impurezas do organismo. Então, quando ele está lá dentro, né, essa máquina ela infunde o líquido dentro da minha barriga, através de um Uhum. catéter que foi implantado na minha barriga. Esse líquido entra. E ele fica lá, no meu caso, ele fica 2 horas cada vez que ele entra. E tem uma rede de veias e artérias no nosso abdômen que chama peritônio. Ela que, através dela que é feita as trocas das toxinas, né? Então as toxinas saem, talvez entre alguma coisa que esteja precisando que tenha na bolsa, cálcio, potássio. O organismo, ele sabe isso. Olha como que o organismo é muito inteligente, né? Ele mesmo sabe. Se tá faltando cálcio, ele vai lá e pega da bolsa. Se tá faltando tal coisa, ele vai lá e pega. E ele manda embora a ureia, a creatinina, que são coisas nocivas para o nosso organismo, né? Uhum. Então ele faz como se fosse o trabalho dos meus rins, o peritônio, né? E aí esse líquido, depois de 2 horas na minha barriga, ele vai diretamente para o ralo. Daí essa máquina enche de novo a minha barriga. E eu fico fazendo isso durante a noite. Então, eu faço durante 10 horas, no meu caso. Mas pode ser de 8 a 12 horas. Tem gente que fica 8 horas, tem gente que fica 9 horas. E eu faço isso todos os dias. Todos E os eu dias. decidi fazer ela porque a hemodiálise, para mim, não foi muito boa. Eu passava muito mal, minha pressão caía muito. E pressão muito baixa não é bom pra gente, né? Então, aí eu, Uhum. junto com os médicos, decidimos fazer essa. Não sei se ficou bem claro o que eu falei. Ah, deu para entender sim, né? Assim, foi das duas alternativas que tinha, né? Como agora os seus rins não estão funcionando, das duas alternativas, a diálise foi a melhor para você, né? Assim, o médico fala com o paciente, então, sobre o Isso. que ele pode fazer ou não, né? Sim, eles conversam, aqui no caso de Botucatu, eles conversam com a gente. Por exemplo, quando o meu rim estava acabando a função, ele já falou para mim, olha, a gente vai começar, você vai começar a fazer consultas na pré-diálise, que aqui na nossa cidade tem. Eu costumo falar que aqui a Hum, gente é abençoado, porque tem cidades que nem diálise tem, sabe? E aqui tem a pré-diálise, que também tem o tratamento psicológico, tem médico, tem enfermeiro, nutricionista, a gente passa por todos eles. Então eu costumo falar que uhum. aqui a gente tem que erguer as mãos pro céu, porque aqui tá, ó, nota 10, né? E aí eu comecei a passar lá, e daí nesse momento, nessa pré-diálise, o médico pergunta qual que eu quero fazer, se eu já sei como funcionam os dois, né? Como eu já sabia como funcionavam os dois, eu falei para ele que eu queria fazer diálise peritoneal. Daí ele me avaliou, falou assim que tudo certo, que dava para fazer sim. Daí a gente começou o treinamento, que tem que treinar para mexer na máquina, né? E daí passou o catéter, né? Implantou o catéter e eu comecei a fazer. E todo esse processo demorou alguns meses ou não? Teve que ser bem rápida essa decisão. Então, o meu demorou um pouco, mas não muito, porque assim, tem gente que demora, vamos supor, quando tá perdendo a função, demora 10, 15 anos. Eu demorei meio ano. Uhum. Nossa, foi Foi bem rapidinho, rápido. meu. Perto dos outros foi bem rápido, Sim. né? Aí eu decidi isso tudo no ano passado, mas eu comecei a fazer esse ano. Então teve um tempinho aí entre a decisão e o começar. Acho que foi uns 4 meses. Nossa, foi bem rápido.
Né, não podia esperar muito mais, então, também, né? Você ia ter que decidir por uma das duas coisas. Isso. Tinha que Poxa vida. decidir por essa, né? Uhum, sim. Porque daí, né, no seu caso, foi a melhor opção, porque fazendo a hemodiálise, você ficava mais mal do que bem, né? Isso, eu E ficava o dia todo mal. Tipo assim, se eu fizesse hemodiálise de manhã, eu ficava o dia todo mal, passando mal, com a pressão baixa, muito enjoo. E a diálise, não, eu fico bem, graças a Deus. Assim, nada me acontece demais. uhum. É isso que a gente preza, né? A gente quer continuar com a saúde, né? E como você falou aqui, em Botucatu nós temos a Unesp, que tem vários médicos muito competentes, que aqui são feitos vários estudos, então também tem isso de eles conseguirem ver mais alternativas para que o paciente fique melhor, para que o paciente fique com o anel mais confortável possível, né? E nessa a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque é claro que todo mundo quer estar com todos os seus órgãos funcionando bem, né? Mas daí, É, quando isso não é possível, a gente tem essas outras alternativas, né? No caso do rim, tem a diálise e a hemodiálise, e o transplante que seria o meio mais com mais certeza, né? Para a pessoa continuar tendo a qualidade de vida, né? Porque quando você recebe o órgão, né, o transplante, você praticamente consegue voltar à vida como era antes, né? isso, fica praticamente normal, praticamente como era antes. A Uhum. diferença é que a gente tem que tomar cuidado com, igual eu falei para você no começo, com a comida, e também tem que tomar cuidado com os remédios, né? Tem que tomar sempre na hora certa, não pode deixar de tomar. Isso é uma coisa daí que vira sua rotina. Mas o resto fica praticamente normal. Dá para trabalhar, porque tem gente que não consegue trabalhar nem na diálise peritoneal, nem na hemodiálise. Dá para voltar praticamente tudo ao normal. Uhum. Ai, bom. Olha, Andréia, tem mais uma pergunta aqui da Adriele, né? Até não cumprimentamos você, Adriele. Obrigado por estar assistindo. A Adriele Oi, também Dri. é nossa amiga, né? De infância. E a Verdade. Adriele perguntou qual a mudança que você notou logo que começou a realizar a diálise? Será que é agora ou antes? Que nem antes, a principal mudança que eu senti foi o alívio. Tipo assim, eu conseguia respirar direito, porque antes eu não Hum, conseguia respirar. Então foi um alívio muito grande que eu senti nos pulmões, assim. A primeira diálise já me tirou tudo aquilo que tinha de ruim nessa parte nos pulmões, eu conseguia respirar direito, tudo mais. E nessa vez, agora, como eu não tinha nenhum sintoma ainda, graças a Deus, né? O que eu mais senti foi que eu comecei a perder peso, mas eu comecei a perder peso porque a gente começa a inchar um pouco quando o rim não está funcionando direito, né? E uhum. era excesso de água. Então, o que eu mais senti foi perda de peso. A diferença. Perdi bastante peso. Então teve uma diferença mesmo física também, né? Além Dessa de vez foi você mais física, né? se sentir melhor, né, da vez, também teve Sim, essa perda de peso. sim. Está dando umas paradas aqui. É, bom, deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta do pessoal ainda não. A Adriele tá falando, linda, saudades. Tá todo mundo com saudade, gente. Esse tempo de pandemia, a gente É, sem poder se ver. É, é realmente. complicado, né? E assim, é por isso que a gente tem que reforçar, né? Agora, esse ano de 2020 já está sendo bem complicado para todo mundo, né? E eu fico imaginando, né, com quem está, né, como o André está na fila do transplante, esperando, com essa esperança de poder receber o órgão para poder voltar a ter uma qualidade de vida melhor. E agora com essa pandemia que a gente às vezes fica longe de quem a gente gosta, longe dos nossos amigos, é um momento em que todo mundo tem que começar a refletir mais, né, sobre como a gente pode, às vezes, ajudar, né, dentro do nosso possível, né, o que nós podemos fazer. É, E
é importante ter esses dias de reflexão, né? Não que é só um dia do ano que a gente vai pensar sobre esse assunto, mas é um dia Sim, mais especial para isso, né? Para é, abrir os olhos para esse assunto, né? Como agora esse mês também foi o mês o Setembro Amarelo, né? Sobre a prevenção ao suicídio, que é quando sim, às vezes as pessoas acabam perdendo a esperança mesmo, achando que não tem mais como, não tem mais solução, que a vida está muito pesada, mas a gente não pode perder, não podemos perder a esperança, apesar de a gente começar a perder ela, né? Quando nós vemos muitos problemas, muitas dificuldades na nossa vida, mas a gente é não pode verdade. perder a esperança, né? E a Andrea é uma pessoa que, para mim, ela representa muito a esperança, porque todas as vezes que eu fiquei sabendo que você estava internada, que você estava precisando ficar lá, e eu ficava aqui em casa pensando, poxa vida, minha amiga, como é que ela deve estar passando? E, e a gente depois, quando podia se ver novamente ou conversar novamente, você sempre estava sorrindo, você sempre está falando, né, que Deus está cuidando, que você tinha fé, né? Ainda tem, claro, né? Tem fé. Então, é esse pensamento positivo que nós temos que ter, a confiança, esperar em Deus, porque a gente, né, realmente não sabe qual é o nosso destino, né? O que é que vai acontecer no dia de amanhã. Mas nós não Verdade. podemos perder a esperança, não. E não podemos perder também as, né, o passo a passo de como fazer, que nem você continua seguindo o tratamento, né? Não Sim, parar, tem vários remédios para tomar no dia, mas toma porque é com isso que vai fazer com que o seu corpo consiga funcionar também, né? E você consiga estar aqui com a gente. E eu espero que a gente continue se encontrando muito mais vezes e você possa contar sua história mais vezes para mais pessoas, né? Como você já está fazendo, né, Andréia? Que agora eu queria que você contasse sobre o seu projeto, né, o Menina Renal, e como foi a ideia, né, desse perfil que você começou como no Instagram, né? Então conta pra gente por que você fez esse perfil e o que você queria mostrar nele, então, para as pessoas. primeiro, eu tinha criado aquele perfil para fazer como se fosse um diário para mim. Porque eu queria lembrar o que aconteceu em certa data sobre a minha saúde. Então, daí eu comecei assim, fazendo esse perfil, tipo, só eu seguia, para mim. Então, eu comecei a guardar algumas coisas nos stories e tudo mais. E aí eu vi que um começou a me seguir, outro começou a me seguir. Daí eu falei assim, eu acho que eu tenho que compartilhar mais do meu dia a dia, para as pessoas entenderem, por exemplo, como é uma diálise peritoneal, que nem sempre, nem todo dia tá tudo bem. Também tudo bem, não tá tudo bem todo dia. Né? Às vezes acontece uma coisa, às vezes a gente fica doente, às vezes não tá legal, mas às vezes é muita alegria, é muita emoção. Eu queria mostrar praticamente tudo. Então, eu tô tentando naquele perfil, ainda não tô ainda engrenada assim, nossa, engrenei, posto todo dia, não. Mas mostrar o meu dia a dia em si, como insuficiente renal para outras pessoas poderem se inspirar, poderem ver como é. Já recebi algumas mensagens de algumas mães, achei muito interessante. Eu recebi mensagem de 3 mães falando que elas usam o meu perfil para mostrar para a família deles como é a diálise peritoneal, que não é um bicho de 7 cabeças que os filhos vão enfrentar, né? Que na verdade são 2 bebês e um mais velho um pouco, acho que deve ter 1 ano e meio, 2 anos. E elas me falaram que o meu perfil ajudou muito a família a entender como é a diálise, como que é a insuficiência renal, a não ter medo do que vai enfrentar. Cada dia uma coisa aparece, né? Uhum. Cada dia uma emoção diferente. A gente tem que estar preparado. Uhum. E com isso você consegue mostrar mesmo para mais gente, e de uma forma assim, bem, bem tranquila. Você fala nos vídeos como se estivesse mesmo conversando com a pessoa, né? Então, assim,
não é com aquela sentimento de pesar ou com aquela fala do médico que é muito técnica, né? Você está conversando mesmo com a gente, então Sim. fica fácil de entender, né, André? Sim, às vezes o médico, por exemplo, às vezes o médico ele explica coisas pra gente que a gente não entende nada se a gente não souber aquele vocabulário que ele usa. Tá. Então, é muito mais prático, por exemplo, eu comecei a seguir também outras pessoas que fazem tratamento de diálise e hemodiálise, e é muito mais fácil você aprender sobre isso seguindo pessoas que passam por isso. Então, é muito Tá. mais fácil. Daí eu espero que eu esteja ajudando as pessoas, né? Com o meu pequeno canal. Uhum. Eu acredito que tá assim. A gente vê, né, os comentários nas suas publicações e tudo mais, que está sendo relevante. E essas mensagens que você tem recebido, né, é uma coisa assim que tá só começando. Com certeza você está impactando já na vida de muita gente, né? Todos nós que te conhecemos, você já impactou muito, né? Faz a diferença e daí agora, né? Agora pela internet mais ainda, né? Vai alcançar muita gente. E outra coisa que eu queria. E você também tem o canal do YouTube. Você começou a mexer, não foi, André? Então, eu comecei a mexer, mas aí eu dei uma pausada porque eu tive internada esses tempos atrás e eu acabei parando. Então, estou esperando eu ficar bem nota 10 mesmo para voltar a mexer lá. Porque, eu preciso ir para minha casa, porque aqui tem muito barulho, não dá para gravar. Enfim, tem que ter um lugar mais silencioso, né? Uhum. Para poder gravar direito, porque senão a pessoa não entende. Que é bastante barulho. É bom, né? A gente sempre quer que todo Não mundo sei nem como participe você bem, né? grava Das nossas. Consiga, né, captar o material bem, tudo. Então é isso mesmo, né? Andréia, como É, nós tô esperando um estamos pouco. ficando. Olha, já estamos quase terminando o horário aqui. É incrível como a gente Nossa, mas tá tão conversa, bom. vai muito rápido. Então, Artes, tá assim, indo muito rápido. muito rápido. Mas, assim, eu acredito que, né, eu vi bastante gente falando que gostou da live, que gostou de saber sobre o assunto. Então, assim, eu Verdade. queria convidar vocês todos, né, que estão assistindo agora ao vivo e mesmo quem assistir depois, né, que ela vai ficar salva aqui no Instagram, a conhecer, então, o perfil da Andrea, que ela fala sobre toda essa trajetória dela, da insuficiência renal, fala um pouco da vida dela também. Então, vão lá conhecer o perfil dela, sim. Assistam os outros vídeos, vejam as outras fotos que vocês vão ter. Né, como ela já falou um pouco aqui da vida dela, mas lá vai estar mais. E os stories também, a Andrea sempre coloca alguma coisa. Sigam. Eu E tô lá. obrigada por todos que assistiram, né? A gente aqui da revista Vuvuzela sempre vai procurar fazer mais lives. É muito legal conversar com as pessoas sobre os assuntos que a gente colocou É na mesmo. revista. A revista de setembro já era para ter saído, mas ela vai sair agora ainda essa semana e vai ter esse assunto e mais alguns outros assuntos também que também interessantes. Tem bastante artistas de cinema vão aparecer lá, então vocês vão conhecer. E Andréia, você quer falar mais alguma coisa pra gente, para finalizar? Então, eu queria falar rapidinho sobre a questão de avisar a família, se você quer ser um doador. É muito importante que você avise a sua família sobre isso. Uma pessoa pode salvar até 8 pessoas. Então, é muito importante a doação de órgãos. Então, se você quer ajudar nesse último gesto que você pode fazer, avise a sua família, seja doador de órgãos. Muita gente precisa, muita gente tem sonhos, tem coisas que quer conquistar. Muitas vezes não consegue por não ter essa doação. Então, gente, vamos conversar um pouco mais sobre doação de órgãos. Vamos procurar esclarecer nossas dúvidas com quem sabe um pouco mais. Se não Se não souber, vamos souber. procurar um pouco. E é isso que eu queria falar. Então, gente,
Se quiser ser doador de órgãos, avise a sua família. Ela que vai falar por você depois da sua morte, né? Uhum. Ah, Ai, que como eu bom. tô Obrigada. impactante com a morte. Obrigada Mas é por isso. a sua. É importante isso mesmo, a gente ter isso em mente. E para salvar mais vidas, né? A gente não precisa ser, né, super-herói, né? Aliás, já fazendo isso, a gente acaba sendo um super-herói, né? Porque tá Ainda para realmente. 8 pessoas. Então, é muita gente. Então, a gente. Vamos, Muita gente. né, incentivar, falar sobre isso, como você disse, tirar as dúvidas. E aí, com conhecimento, a gente consegue mudar o mundo e vai salvar vidas, né? Isso Então, aí. acho que a gente pode finalizar. Obrigada mesmo, Andréia, pela sua disponibilidade, por vocês Eu que ter agradeço aceitado o você. nosso convite, de falar um pouco sobre você, né? Que muita gente tem medo, tem vergonha de falar sobre as suas experiências, mas é essa troca de experiência que faz com que a gente cresça mais ainda e consiga ajudar as outras pessoas. Então, obrigado por você ter se disponibilizado, ter feito essa live com a gente. E como eu falei com você hoje, nós vamos fazer outras sobre outros assuntos que forem surgindo. O espaço aqui da revista está aberto para você. E para todo mundo que assistiu também, se tem algum tema que quer falar, a revista tem espaço para você também. Pode vir para divulgar o seu trabalho, para divulgar a sua história. Nós queremos, né, com a revista Vuvuzela, colocar mesmo esses assuntos que às vezes não em outros lugares não são falados. A gente quer dar esse espaço para vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Isso Andréia, minha aí. amiga, por isso. Eu que Muito agradeço você por ter me chamado. Eu adorei. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu admiro tanto você que eu fiquei tão feliz. Estava até nervosa, ansiosa. Não, mas foi muito boa a sua estreia. Ai, obrigada. Bom, é isso. Ó. A Ai, tá bom. revista agradece. Eu, Olivia, me despeço de vocês. Me despeço da Andréia. Um beijo, muito obrigada. Um E beijo até a a todos. próxima. Obrigada por Até. tudo. Compartilhem Obrigada. nas e entrem no Facebook, no Instagram da Andréia para vocês conhecerem. Isso aí. Tá bom? Até mais. Boa noite, então, para vocês. Tchau, Até. tchau. Tchau.